apenas online, mas entendendo sim que Deus está no controle de todas as coisas, né? Nós gostaríamos muito de poder já estarmos ali na nossa igreja, juntos, podendo cultuar ao Senhor, mas infelizmente, né, nós ainda continuamos, né, aguardando um pouco mais, até mesmo em função do nosso espaço ali. E também, essa semana tínhamos olhado para colocar a nossa internet ali, mas não acabou que eu protelei um pouco, né, em pedir para o Jean pedir para instalar essa internet, e a gente acabou deixando. Mas a gente também está um pouco ainda receioso, né, uma vez também que boa parte das pessoas que participam ali conosco são crianças, e em tudo isso a gente está buscando aí a orientação de Deus, analisando, né, todas as coisas, para que a gente então assim possa iniciar o nosso culto presencial. Mas enquanto isso, né, eu convido você para aí, que está nos acompanhando, para cultuarmos ao Senhor, né, hoje, nesse tempo. Às vezes nos sentimos um pouco desanimados, né, em relação a termos de nos afastarmos aí, esse isolamento social que estamos vivendo, mas que possamos assim continuarmos firmes no Senhor, sempre nos alegrando nele e bendizendo a Ele. Eu convido você então, nesse momento, para a gente cultuar assim o nosso Deus. Quero convidar você para cantar um hino, não sei se você conhece, você tem o seu hinário aí na sua casa, o hino número 11, né? Esse hino que fala da Trindade Santíssima. Vamos louvar assim o nosso Deus, Ele que é santo, né? Santo, santo, nosso Deus onipotente, nosso Deus criador, nosso Deus sustentador. É a Ele que nós bendizemos nessa noite, é a Ele que nós cultuamos, né, com todo o nosso ser. Eu convido, né, você aí que está na sua casa, para juntos então bendizermos ao Senhor com esse hino. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triune, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Vamos orar. Deus grandioso, Tu, ó Deus, que somente é santo, Deus onipotente, Deus criador do céu e da terra, exaltado seja o Teu nome, ó Pai. Nós Te bendizemos nessa noite pela Tua grandeza, pelo Teu favor, pelo Teu cuidado dispensado a cada um de nós.
por podermos estar aqui neste momento, ó Deus, mais uma vez, cultuando ao Senhor. Eu apresento diante de Ti, ó Deus, cada família que está nos acompanhando nessa hora, cada irmão, cada pessoa, cada criança, cada jovem, para que, ó Deus, juntos, mesmo à distância fisicamente, possamos estar unidos em um só propósito, o propósito de cultuar ao Senhor, de pararmos esse tempo, de termos um tempo para exaltar, para glorificar e para exaltar a Ti, que somente a Ti toda a honra e toda a glória devida. A nossa vida, ó Deus, está nas Tuas mãos e nós nos alegramos em poder ter mais essa oportunidade de nos achegarmos diante do Senhor. Assista a cada um, ó Deus, esteja fortalecendo cada vida. O Senhor que conhece cada coração nessa noite. Talvez exista corações que estão aí aflitos, ansiosos, preocupados. Que a Tua boa mão, ó Deus, traga ali o alento, traga ali o ânimo novamente, fortalecendo assim a vida de cada um. Assim nós oramos, ó Deus, gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero mais uma vez agradecer aí a todos que estão conosco, que você esteja aí cultuando a Deus juntamente com a gente. Eu queria ler alguns versos aqui de Abacuque. Abacuque no capítulo de número 3, a partir do verso de número 17, diz assim a palavra do Senhor através do profeta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de 10 cordas. Então, Abacuque ele encerra ali o seu livro com essa exclamação de louvor, mesmo diante da situação que o profeta está vivendo, uma situação também extremamente complicada ali no que diz respeito ao povo de Israel, um contexto também onde a mão do Senhor pesava sobre a vida daquele povo, onde as vidas estavam sofrendo. E Abacuque, depois de avaliar a situação, ele já chega à presença de Deus, em oração, dizendo o porquê daquilo tudo. Porque nações ímpias estariam agora invadindo ali a nação de Israel e trazendo então ali um grande clamor, um grande sofrimento para aquele povo. E Deus então esclarece o motivo para Abacuque, que era justamente o próprio pecado daquele povo. E diante dessa situação, então, Abacuque profere essa oração de louvor, dizendo ao Senhor que, por mais então que as coisas pudessem ficarem piores ali, e viessem a faltar então tudo aquilo que eles tinham, toda a provisão, ainda que a figueira não floresça, ou seja, as plantações, a vide não desse fruto, ainda que nenhuma plantação viesse a dar o fruto suficiente para que eles tivessem alimento, ainda que seus animais viessem então também a morrerem, a sumirem ali dos apriscos, as vacas dos currais, ele estaria firme no Senhor, bendizendo o Senhor. E essa também deve ser a nossa postura. Nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é o sustentador de todas as coisas, no Deus que permite também passarmos por situações adversas, por momentos como esse que estamos vivendo no nosso país, onde tantas pessoas estão sofrendo, estão aí sendo penalizadas por esse terrível vírus que tem assolado tanto a questão da saúde, como também a questão econômica das pessoas, trazendo então essa aflição sobre a terra.
mas nós confiamos no Senhor e queremos também assim concordar com Abacuque nessa noite, bendizendo ao Senhor, ainda, né, que não, as coisas não estejam indo como nós esperávamos que estivesse. O nosso Deus está no controle. E se está acontecendo tudo isso, é porque esse Deus nos ama, né? Deus tem um propósito maior com todas essas coisas. Deus está no controle de todas as coisas e Ele mesmo merece sim o nosso louvor e a nossa adoração. Merece que nos achegamos a esse Deus, né? Em gratidão, em louvor, em adoração. E Ele é a nossa fortaleza, como também o próprio profeta Abacuque vai dizer. E é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e nos faz andar altaneiramente, né? Ou seja, em lugares altos. Nosso Deus faz isso. Mesmo que as circunstâncias pareçam adversas, o nosso Deus, Ele continua sendo Deus, né? Por isso Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Eu queria que a gente cantasse então mais um cântico, esse cântico que diz: seja engrandecido, Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Vou trazer para a nossa meditação nessa noite texto que está em 1 Samuel, no capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo número 30, nós vamos ler do verso 1, né, até o verso de número 20. Samuel, capítulo 1, Samuel, capítulo 30, do verso 1 até o verso número 20. 1 Samuel, né? Capítulo 30, do verso 1 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia à cidade de Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram.
até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu, mando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que se achavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jure-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que eles havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós queremos nessa hora clamar ao Senhor a instrução, a Tua iluminação, para que possamos entender e tirar, sim, ó Deus, lições com a nossa vida, nesses tempos que estamos vivendo. Exaltado seja o Teu nome, ó Deus. Nós clamamos assim, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, o texto é uma narrativa, né, de um período bem difícil da vida de Davi. Todos lembram que Davi, bem na sua juventude, né, foi chamado aí para ser rei de Israel. Deus o havia então usado ali o próprio Samuel para que então ungisse ele com esse propósito. E então, a partir daí, muitas coisas começam a mudar na vida de Davi. E bem ainda cedo, né, Davi
ao ser convocado pelo seu pai para ir levar ali uma merenda para os seus irmãos que estavam em guerra, justamente a nação do povo de Deus, de Israel, que estava lutando contra os filisteus naquele tempo. E Davi, ao chegar ali diante daquela situação, percebe que um gigante chamado Golias desafiava o povo do Senhor, desafiava o próprio Deus, dizendo: olha, se existe alguém aí do lado do povo de Israel que possa me encarar cara a cara, mano a mano, nós colocaremos fim nessa batalha diante daquele que vencer o duelo. Davi, ao ouvir aquele homem então afrontando o Deus de Israel, ele parte para a luta, ele não resiste. E mesmo sendo ainda um jovem adolescente, ainda bem moço, ele resolve então ir para a batalha contra aquele gigante chamado Golias. E a palavra do Senhor então vai nos dizer que naquela batalha Davi é vencedor, demonstrando sim que não pela sua própria força ou pela sua habilidade, mas pela própria mão do Senhor. Deus então começa a usar poderosamente Davi. E Davi então começa a ir à frente das batalhas, né? Saul era o rei naquele contexto, mas Saul ele não consegue administrar isso bem. Ao ver que Davi começava então agora sendo usado por Deus de maneira extraordinária, e Davi então ia às lutas juntamente com Saul, mas Davi sempre saía como aquele que vencia o maior número de soldados, né, na guerra. Ele então foi extremamente usado ali por Deus naquele contexto, foi fortalecido por Deus. E Saul, ao perceber que Davi a cada dia começava a ganhar então uma popularidade diante do povo de Israel, ele começa a ficar enciumado com Davi. E quando então eles voltavam das guerras, existia uma cantiga, né, que as mulheres, ao recebê-los, os seus maridos ali, os homens de guerra chegando, e eles cantavam a seguinte música, dizendo: olha, Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Né? Tudo isso começou a gerar então um grande ciúme na vida de Saul. Lógico que entendemos que Deus estava por trás de todas essas coisas, porque o próprio Saul ele desobedeceu ao Senhor, né? E Deus então disse que tomaria o seu trono e passaria ele para Davi. Saul sabia disso, mas Saul não permite, né, a vontade de Deus. Saul se endurece. Saul é alguém extremamente duro diante então da própria realidade e da própria palavra do Senhor, e com isso ele começa a perseguir Davi. Davi, por várias vezes, então, tem que fugir de Saul. E aqui, nesse contexto, né, se a gente observar ali nos capítulos anteriores, no capítulo de número 27, vai dizer que Davi, depois de mais uma vez tendo a oportunidade, inclusive, de matar Saul, pois Deus o permitiu que ele fizesse isso, Davi não faz. Mas Davi toma a decisão de sair dos limites das terras de Israel, das terras de Judá. E diz aqui o texto, no capítulo 27, verso 1, seguinte: disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim que fugir para a terra dos filisteus. É interessante que Davi agora, ele, mais uma vez então, né, lembra que Davi teve essa experiência quando ele, no início de quando ele fugiu ali de Judá, ele foge então de Saul, ele vai justamente encontrar aqui com esse reino, né, com esse rei de Gate, e Davi tem que fazer de louco, né, diz ali que ele fingiu de doido quando os soldados daquele rei percebeu que era o grande Davi, aquele lutador de Israel, ao qual se cantava para ele que Davi havia matado 10 milhares. E Davi teve que fugir uma vez da presença desse rei de Gate, Aquis, né,
se fingindo de doido, se fingindo de louco. Deus livrou Davi. E ele compõe um salmo, né, ao sair ali da presença do rei, sendo livre. Porque o rei fala, olha, basta-me loucos aqui no meu reino para que se trouxesse mais esse doido. Tira esse camarada daqui. Davi então finge ali uma situação, tem que fingir de doido para poder escapar da mão do inimigo, porque os filisteus eram inimigos antigos de Israel. Mas aqui Davi acaba tendo que ir mais uma vez. Mas agora este rei chamado Aquis aceita Davi, porque ele sabe da realidade, ele já tem notícias com certezas, né, de que Davi estava sendo perseguido por Saul e não tinha outra solução a não ser agora Davi a se refugiar ali com ele. E Davi então permanece ali um ano, né, mais de um ano. Um ano, diz no verso 7, todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Nesse tempo em que Davi serviu ali aos filisteus, ele lograva também grande êxito com os inimigos do povo filisteu. Diz o texto que ele saía todos os dias em batalha, né? E sempre ele voltava trazendo os despojos, matava os inimigos ali do povo de filisteu. E o rei Aquis então começou a considerar bem Davi, entendendo que Davi seria ali fiel por todo o tempo. E é nesse contexto, né, então, que Davi está agora vivendo à mercê do povo filisteu, servindo a nação pagã, servindo esses reis, fugindo de Saul, numa situação já extremamente ruim para ele. A própria palavra vai dizer que muitos revoltosos, né, ali sendo perseguidos pela própria sociedade de Saul, de Israel, ajunta-se a Davi. Ele forma então ali um exército, praticamente 600 pessoas. E é com esse grupo, né, de pessoas também felizes que Davi então constitui um exército forte. E ele então trabalha ali nesse tempo para esse rei chamado Aquis. Mas o contexto da passagem é em que Davi aqui ele é também convocado para enfrentar agora Israel. Imagine você essa situação para Davi. Mas não tinha outra solução para ele. Ele disse que seria fiel ao rei Aquis. Mas por providência divina, cremos, né, que os outros príncipes dos filisteus não permitiram Davi. Falou, olha, se ele for conosco, quando ele chegar lá em batalha, vai ser uma grande oportunidade para ele juntar-se a Israel e fazer uma moral novamente com o rei Saul. E diante dessa controvérsia, né, que eles estão vivendo, nós podemos ver isso aí justamente no capítulo de número 28, né, capítulo de número 29, onde os filisteus desconfiam de Davi. O rei Aquis então diz para Davi, olha Davi, os príncipes não estão querendo que você vá, eu por mim, você podia vir conosco, eu sei que você seria fiel para comigo, me protegeria, mas é melhor você voltar, volta para sua cidade, volta e pode ficar em paz, né? Fica tranquilo, a gente vai sem você. E assim Davi, mesmo contrariado, tem que voltar. E é diante disso, irmãos, que então acontece o texto esse texto que nós lemos. Quando Davi então volta, ele se depara, né, com a cidade dele, que aquele rei havia dado para Davi morar, com seus 600 homens e suas famílias, totalmente destruída. Né? Diz o texto aí que chegaram ali, se deram então com em Ziclague, e os amalequitas, outros inimigos dos filisteus, haviam então destruído a cidade de Ziclague. E Davi então chega naquele lugar, e nós podemos então imaginar, né, como foi essa situação. E imagine você, né, depois de sair aí alguns dias de trabalho árduo, ter que chegar em casa e ver a sua casa toda destruída, toda queimada. E mais, ver a sua própria família, tendo apenas a notícia de que a sua família não está ali mais e foi levada cativa. Esse é o cenário, essa é a cena, né, que nós vemos nesses primeiros versos. Quando eles se deparam, então,
com essa situação, eles então, diz o texto que a única coisa que couberam a eles foram realmente chorar, e chorarem muito. Diz aí o verso de número 4, né? Então Davi e o povo que se achava com ele em guerra, que se achava com ele, e voltaram então, né? Ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Com certeza, queridos, essa também seria a nossa reação, a reação de qualquer pessoa, né, que chega em sua casa e vê tudo destruído, seus bens todos levados, sua casa queimada, sua família, seus filhos, sua esposa sendo levados. Imagine isso, né? E essa é a situação que esse povo se encontra. Uma situação extremamente dramática, triste, trágica. E aqui nós podemos, em primeiro lugar, aprender então um pouco com esses relatos, né? Justamente isso, de que o servo do Senhor, o homem de Deus, ele não está livre, né, de perseguições. A primeira lição que a gente aprende é justamente essa. O homem temente a Deus, ele não está totalmente ileso, né, das dificuldades dessa vida, das perseguições dessa vida. E é isso que está justamente acontecendo com Davi. Se não bastasse ele ter que sair de Israel, alguém que era ungido para ser rei naquele lugar, ter que deixar a sua primeira família, porque a primeira esposa de Davi foi dada a outro homem, né? A filha de Saul. Ter que agora também abrigar os seus próprios familiares em outro lugar, porque corria risco dos seus pais, dos seus irmãos também serem mortos naquele lugar, estando vivendo ali como um prisioneiro naquele lugar, servindo a nação que ele sempre perseguiu o povo de Israel. E agora, diante de tudo isso, Davi ainda tem que deparar com outro inimigo, né? Chegar ali na sua casa e ver tudo destruído. Imagine então essa situação, queridos. Isso nos relata justamente a respeito de que o homem, o servo do Senhor, também está sujeito a passar por privações, por perseguições nessa vida, por tribulações, né? Por tantas outras coisas. Nós podemos ver, e a Bíblia vai nos relatar a respeito, né, de tantos casos assim. Jó foi alguém que era temente ao Senhor, né, que dedicava-se ao Senhor no cuidar da sua família, inclusive sacrificando, né, em nome dos seus filhos, caso algum deles tivessem cometido pecado. Um homem temente a Deus, um juiz, um homem reto, um homem que fugia de toda aparência do mal. Se a gente olhar ali para as virtudes de Jó, era um homem extremamente temente ao Senhor. E Deus permite coisas terríveis na vida de Jó, né, coisas que, da mesma forma, né, muito pior do que a situação de Davi, porque ali os seus filhos foram todos mortos. Os bens de Jó também foram todos tirados. A saúde de Jó foi totalmente tirada. E diante daquele caos ali, aquele homem ainda consegue louvar ao Senhor, dizendo: olha, eu sei que o meu Redentor vive, né? E tudo isso então demonstra, nós podemos ainda citar o caso de Esther, né, que também vivendo em uma nação ali submissa, o de Israel sendo cativo também. Esther também, juntamente com os judeus, tem uma situação muito terrível, onde o rei ali decreta, né, sem saber que ela também fazia parte do povo judeu, um decreto que aniquilaria todos os judeus. E ela então clama ao Senhor por livramento naquela situação. Nós podemos lembrar ainda do próprio José do Egito, do próprio Moisés e tantos outros, homens como Paulo, homens como os apóstolos, que também foram perseguidos, muitos deles morreram. O autor do Hebreus vai dizer que muitos foram cerrados ao meio, muitos perderam suas vidas, foram perseguidos, maltratados. Isso demonstra, queridos, que o servo do Senhor, ele pode sim passar por situações diversas. Mas esse texto nos ensina também algo, né, maravilhoso. E o que fazer, né, diante de um momento então de aflição tão grande? Talvez essa seja também a nossa pergunta nesses dias. Talvez isso seja a pergunta de tantas famílias que estão sofrendo mais diretamente, né, por conta dessa pandemia, que já estão experimentando os males, até mesmo perdas de familiares. O que fazer? Esse texto nos ajuda então a pensar um pouco a respeito disso, né? E eu queria então pensar justamente nesse tema, né? Reanimando-se no Senhor. Porque essa é a atitude de Davi.
depois que ele chega ali e se depara com aquela situação, a partir do verso 4 nós lemos, né, que eles choraram até não ter mais forças. O verso 5 diz também que as duas mulheres, a família de Davi e a família de todos os outros haviam sido levadas. E Davi então muito se angustia, ainda mais porque ele era o líder de todo aquele povo, e a cobrança então agora recai sobre ele, a ponto, ele diz o verso 6, do povo falava de apedrejar Davi. E porque todos estavam em amargura, né? Cada um por causa ali, logicamente, dos seus filhos, da sua família, né? E é justamente aqui então que o texto agora diz, porém, né? Entretanto, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, né? E aqui nós podemos então pensar um pouco a respeito disso, né? Reanimando-se no Senhor em meio às situações aí adversas que todos nós podemos passar. E a primeira coisa então que a gente aprende aqui com Davi é que nós somos reanimados no Senhor quando nós buscamos, né, a presença do Senhor. E é isso que ele vai fazer aí, diz o verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Quando a gente olha e lê então anteriormente, aqui a gente vai perceber que Aimeleque foi morto juntamente com 80 sacerdotes, todos eles mortos por Saul, porque eles deram guarida a Davi, porque eles permitiram que Davi ali tivesse alimentação, e eles não avisaram Saul quando Davi estava fugindo. Mas este filho de Aimeleque, ele consegue fugir, né? Abiatar, ele consegue fugir levando a estola sacerdotal, né? Lembrando que essa estola sacerdotal é um instrumento ali que foi feito juntamente na época do tabernáculo e do templo antigo, né? Para que ali o tabernáculo, que era o templo móvel, que era justamente um dos implementos usados pelo sacerdote para prestar culto ao Senhor. Ou seja, né, a estola sacerdotal é um instrumento usado pelos sacerdotes para ministrar culto a Deus. E ela também era um desses instrumentos aqui que representava a presença de Deus, né? E aqui no caso, né, de Davi, representava estar na presença de Deus. Naquele contexto, então, essas figuras eram extremamente importantes, tanto o tabernáculo quanto a arca da aliança, né, quanto também aqui a estola sacerdotal, que era parte desses instrumentos, né, que faziam parte do culto naquele contexto. E aquele sacerdote, então, leva essa estola sacerdotal, e ela é várias vezes, então, usada, né, nesse meio de culto, para buscar a presença do Senhor. E Davi aqui então usa esse meio para justamente se achegar à presença de Deus. Hoje nós sabemos que a forma de nos achegarmos à presença de Deus, ela mudou, né? A forma de culto mudou totalmente. Hoje nós, né, somos o próprio santuário do Espírito Santo. Nós somos aqueles a quem em Cristo vive. Nós podemos nos achegar à presença de Deus através de Cristo Jesus, cada um de nós. Mas nós sabemos que ainda esse formato, ou seja, a igreja do Senhor, de certa forma, representa também um meio, né? Quando estamos na casa do Senhor em comunhão, é um meio também de nos achegarmos à presença de Deus, né? O Salmo 133 vai falar disso. Quão bom e agradável os irmãos unidos, né? Nós vamos perceber no Novo Testamento esse novo formato de culto, esse novo formato e novo meio de nos achegarmos à presença de Deus. Hoje eu e você podemos sim, irmãos, estarmos sempre diante de Deus em oração, né? Entendendo que em Cristo Jesus nós podemos buscar a presença do Senhor. Mas aqui Davi usa desse artifício, né? E ele então se achega à presença de Deus. Essa é a primeira reação então de Davi. Ele se reanima no Senhor, ele se reanima buscando, né, a presença do Senhor.
Uma segunda coisa que nós também podemos ainda aprender com Davi é que ele busca a orientação agora do Senhor. O verso 8 vai dizer: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi então tem essa confirmação da parte de Deus. O texto não nos fala como ele recebeu esta orientação. Provavelmente por meio desse próprio sacerdote, que era também um instrumento de Deus para receber as mensagens de Deus e falar àqueles aos quais buscava ali a orientação de Deus. Mas podemos entender isso. E Davi então ele busca essa orientação de Deus. E cabe a nós também, irmãos, quando precisamos nos reanimar no Senhor, buscar então essa orientação de Deus em meio às tribulações, em meio às crises que passamos, em meio às aflições. Precisamos também buscar assim a orientação de nosso Deus. É interessante que nós podemos aplicar esse texto a nossa própria família, nesse mês da família, e sexta-feira foi ali o dia da família. Então nós podemos pensar justamente nas adversidades que muitas das vezes vêm diante de nós, no intuito de eliminar a nossa família. Quantas vezes nós nos deparamos com situações assim, e nós somos chamados então a reanimar no Senhor, assim como Davi fez, primeiramente, buscando a presença do Senhor. Segundo, buscando a orientação do Senhor. Hoje sabemos que Deus fala assim conosco, continua falando também conosco. Mas Ele fala conosco através da sua palavra. Por isso precisamos sempre orar também, pedir a Deus: Senhor, ao ler a nossa palavra, buscar orientações para a nossa vida, sempre podermos então orar ao Senhor, pedir a Deus essa orientação, para que a gente tome a decisão certa, em meio às tribulações, em meio às decisões que a gente vai tomar. Devemos buscar a orientação para a nossa vida, para a nossa família. E essa orientação só pode ser buscada na palavra de Deus, irmãos. Por isso precisamos ter mais intimidade com esse livro. Precisamos gastar mais tempo conhecendo a história que o Senhor Deus deixou para nós, essa instrução. Hoje de manhã estava vendo um sermão onde o pastor mencionava e falava a respeito de Spurgeon, que tinha a Bíblia como uma farmácia que poderia, uma grande farmácia que poderia trazer o medicamento para todas as enfermidades da nossa alma. E essa é a palavra do Senhor, a instrução do Senhor. Deus continua falando conosco através dessa palavra, irmãos. Nós precisamos então ouvir mais essa palavra, seja ela sendo exposta no sermão, sendo ela sendo lida, cantada, sendo ela sendo buscada em oração e em clamor ao Senhor para a nossa vida. Ela pode sim nos ajudar a reanimarmos no Senhor, reanimar o nosso coração diante das adversidades. Mas uma terceira coisa então que eu também queria trazer em relação a esse texto é que nós somos reanimados no Senhor. Agora, recebendo primeiramente, buscando a Ele primeiramente, depois buscando a orientação dEle, e agora, seguindo essa orientação, indo à luta, como Davi fez. Os versos aí de número 9 vai dizer: olha, partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam. Então ele chamou ali a atenção daqueles homens, mesmo indispostos talvez, chorando ali, choraram até não ter mais forças, mas Davi então reanima o coração daquele povo, dizendo: olha, Deus está nos falando para irmos atrás das nossas famílias, que Ele vai nos entregar tudo que os amalequitas tiraram de nós. E é isso que Davi faz. Ele então coloca essa palavra agora em prática, ele parte para a batalha. Existem coisas que só Deus realmente pode fazer por nós, queridos. São muitas
que somente Deus pode fazer. Mas muitas coisas também são competência nossa, né? Nós também precisamos ir à luta, né? Davi, ele não cruza ali os braços, né, e ora ao Senhor, dizendo, olha, esperando que Deus providenciasse alguém, né, um grande milagre ali, e aquelas pessoas, então, as suas famílias possam ser recuperadas, seus bens, não. Davi usa daquilo que Deus havia lhe dado, né, da habilidade que Deus havia lhe dado, tanto como um grande líder, né, como também de um grande lutador, de alguém que pôde então colocar isso em prática. Ele parte para a luta. E nós também, né, devemos fazer isso. Devemos, claro, submetermos diante de Deus, mas também devemos partirmos para a luta, buscar aquilo e usar aquilo que Deus nos dá, né, seja a nossa própria sabedoria, seja nossas próprias forças, e usar isso então para que a gente consiga se reanimar no Senhor, né? E partir para a conclusão. Não sei como que você está, né, nessa noite, não sei como a sua família está, né? Eu não sei, talvez você esteja desanimado, né, diante das tantas notícias pessimistas que estamos vendo nesses dias. As perspectivas não são tão positivas, tanto na questão econômica, né, tanto na questão da própria saúde, né? Em meio a essa pandemia, não temos ainda um medicamento, não temos aí ainda uma solução, uma luz, né, ao fim do túnel, humanamente falando. Talvez você esteja aí preocupado, esteja aflito, né, eu não sei. Talvez também frio espiritualmente, desanimado, né? Essa situação toda parece que faz com que a gente fique um pouco assim, às vezes desanimado com tudo, sem ter um norte, sem ter um rumo. E a orientação para nós nessa noite, irmãos, nesse texto é um convite a reanimarmos então o nosso Senhor. Seja numa situação extremamente difícil que você está atravessando, talvez problema familiar complicado, né? Porque tudo isso também traz conflitos dentro da própria família, nessa situação de estabilidade, essa própria questão de você de ficar ali fechado, trancado dentro de casa. Talvez o desemprego chega, né, e a pessoa ali começa a faltar as coisas, né? As dívidas vão se acumulando, coisas desse tipo. Esse texto nos chama a nos reanimar no Senhor. Talvez seja um momento de choro, sim, para muitos, né? Seja um momento de dor, seja um momento de inquietude. É um momento para que nós nos reanimemos no Senhor, né? E precisamos, então, seguir esses passos, olhar para o que Davi fez. Primeiramente, né, buscar a presença de Deus. Segundo, buscar a orientação dele, né? E ainda, agora, partir para a luta, procurar o que pode ser feito, né? Buscando assim em Deus, orando, clamando, mas indo realmente à luta. Então, que Deus assim nos ajude, né, a colocar isso em prática, né? E não sabemos, né, como será o dia de amanhã, mas se porventura em algum momento nós nos achegarmos e estivermos em uma situação assim, recorra ao Senhor, né, confie nele e esteja assim diante do Senhor, né? Então, que se reanime-se nele. Se não é ainda, se você tem alguma dificuldade, está passando por algumas dificuldades, volte-se para Deus. Somente Deus, né, pode realmente trazer renovo para a sua vida. E aqui nós precisamos então fazer uma pergunta, né? Você realmente confia nesse Deus? Ele é o Deus da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? Se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão hoje por Deus, né? Ou se você está vivendo longe de Deus, você ainda não entregou ou entregou seu coração para Deus, mas está vivendo afastado, talvez por conta desse próprio momento, desanimado. Então, renove-se diante de Deus. É possível, né, que diante dessa nova realidade, muitas pessoas estão vivendo assim.
Mas eu queria então trazer essa praticidade, que você olhasse para esse texto então e gravasse pelo menos essas 3 coisas, né? Reanimasse seu coração no Senhor, buscando mais ao Senhor, né? Buscando mais a Ele. Segundo, pedindo a orientação dEle. E terceiro, colocando tudo isso em prática, usando aquilo que o próprio Deus já te deu, agindo, né? Pedindo a Deus sim a força, a sabedoria e colocando isso em prática. Que Deus abençoe sua vida, né? Que Deus possa sim abençoar cada um que esteve conosco nessa noite, né? Que bom que você está aí com a gente. Nós continuamos seguindo, orando ao Senhor, pedindo a orientação dEle, para que realmente nos mostre, né? Provavelmente iniciaremos, né? Essa semana, assim, queremos instalar ali a internet na igreja. Não sabemos como vamos administrar, se iremos trabalhar apenas com algumas famílias a princípio. Nós estaremos comunicando isso, mas um fato é, nós continuaremos, né? Dessa forma online, então, cultuando ao Senhor, mesmo ali presencial, nós queremos continuar com essa ferramenta, continuar levando a palavra do Senhor. Que Deus assim abençoe então ricamente. Eu queria convidar você para orar mais uma vez nessa hora. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e em Ti nós podemos sim reanimar o nosso coração, porque o Senhor é Deus grandioso, é Deus maravilhoso e em Ti está todo o poder, Pai. Nada é difícil para Ti. Nós queremos, assim como Davi se reanimou no Senhor ali, buscando salvar a sua família, que nós também possamos assim, ó Deus, buscar sempre no Senhor e reanimar sempre no Senhor, buscando a Tua orientação para a nossa casa, para o nosso lar, para as nossas dificuldades, ó Deus, todas que nós passamos, entendendo que nós, mesmo servindo ao Senhor, o nosso Deus, estamos também sujeitos a passar por adversidades, mas cremos no Senhor, que é Deus grandioso para nos dar a vitória, ó Deus. Se não nessa vida, quando o Senhor voltar, com certeza teremos ela por completo. Por isso, reanime o nosso coração, Pai. Nos faça realmente pessoas sempre que sirvam o Senhor com todo o nosso ser. Essa é a minha oração. Eu oro por cada irmão que está conosco nessa hora, por cada família. Que o Senhor abençoe ricamente, ó Deus. O Senhor conhece cada situação e nós apresentamos diante de Ti, clamando a ação do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus assim abençoe ricamente sua vida, sua família. Tenha uma boa semana. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos de novo. Deus abençoe.